Hola a todos, esperamos que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e com seus amigos. Aqui estamos no começo de nossa série de entrevistas chamadas Conhece a tu professor de Física, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Eu sou o professor Aldo Valcarce e a intenção destas entrevistas é para que nossos estudantes e futuros estudantes conheçam a seus professores. Algo que normalmente se podría hacer en los espacios públicos de la universidad, mas debido a esta lamentable pandemia, no podremos hacerlo al menos por un tiempo. Aquí vamos a aprender un poco la historia personal de nuestros profesores, cómo les se formaron y las razones por las cuales ellos decidieron ser servidores públicos, así como otras informaciones más relacionadas a la universidad, como las disciplinas que pueden ministrar y los proyectos que les tienen. Então, começamos. Hoje, nosso primeiro entrevistado vai ser o professor Dr. Paulo César da Rocha Pope. Por favor, Paulo, apresente-se um pouco a nossos espectadores. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os estudantes do Departamento de Física, estudantes de licenciatura e Biologia. Bom, eu sou o professor Paulo César da Rocha Pope, mais conhecido na universidade como Paulo Pope. Estou na universidade desde 1998, sou natural do Rio de Janeiro e trabalho no departamento com a parte da astronomia. Legal, muito obrigado, Paulo. Como falamos que vai ser uma entrevista um pouco informal, eu tenho algumas perguntas que gostaria de resolver, não? Também dúvidas por mim. Ya que no, ainda como sou novo aqui na universidade, gostaria de conhecer mais em profundidade a meus colegas. Então, por exemplo, você foi de Rio de Janeiro, não? Em que escola você estudou por lá? Bom, sou natural do Rio de Janeiro e toda a minha formação acadêmica foi feita em escola particular, chamado Colégio Leopoldo. Depois eu terminei meu ensino médio. Eu fui fazer, então, licenciatura em Física na Universidade Estadual, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na verdade, eu comecei fazendo Engenharia Química. Meu primeiro vestibular foi para Engenharia Química. E depois de um semestre cursando o curso de Física, eu tomei conhecimento, contato com o laboratório de Física da Universidade, da Rural, e me apaixonei pelo laboratório. Lembrava aquelas fotos antigas do laboratório na transição do século XIX para o século XX, onde toda a revolução da ciência física aconteceu. Aquilo me cativou bastante, já gostava dessa parte de física, já gostava da parte da astronomia, mas como meu segundo grau foi na parte de química, análises químicas, eu acabei fazendo, portanto, vestibular. Mas troquei para Física, então a universidade tinha licenciatura em Física, e eu terminei, então, a minha graduação em licenciatura em Física. Então, sou um licenciado em Física. E depois foi para a parte da pós-graduação que eu comento daqui a pouco. Legal. Sim. Então, você entrou como estudar mais ou menos engenharia e depois, a metade da carreira, você apaixonou-se por a física. Foi exatamente. Na verdade, eu só cursei um semestre de Engenharia Química. Se eu tivesse talvez feito o laboratório de Química na universidade, talvez eu tivesse ficado na parte da Engenharia, mas eu acabei fazendo no primeiro semestre o Laboratório Experimental de Física 1. E aquele laboratório era muito bonito, com os equipamentos fantásticos, aquilo me chamou muito a atenção. E eu, como já tinha uma inclinação muito grande para a parte científica, né, das ciências, acabei, então, fazendo um outro vestibular para poder, então, passar para o curso de Física. Na universidade só tinha licenciatura em Física, mas era uma universidade que me oferecia uma condição importante naquele momento, que era o alojamento. E para se deslocar da universidade, embora fosse no Rio de Janeiro, mas era bastante distante. E também o custo era muito alto para os meus pais pagarem naquela época. Então,
embora eu soubesse que eu deveria complementar meus estudos com a parte das disciplinas específicas do bacharelado, eu acabei, passei por aquela formação, aquela contribuição desejada que os estudantes podem realizar ao longo da sua formação acadêmica, que é a monitoria e a iniciação científica. Então, fui monitor de Física 1 e depois fui bolsista de iniciação científica do CNPq. O meu orientador naquela época fazia o doutorado ainda no CBPF, o meu co-orientador também fazia doutorado no CBPF, e eu pude um pouco complementar com as disciplinas que eu não teria na licenciatura com essa parte da formação dessa disciplina mais específica por conta da orientação e orientação dos meus professores que eram do CBPF. E aí então terminei ali e fui para São Paulo fazer a parte da pós-graduação. Então, como a minha iniciação científica foi trabalhando num assunto relacionado à mecânica quântica, eu fui para São Paulo, para o Instituto de Física da USP, trabalhar no departamento de Física, com um grupo de teoria quântica de campos, num efeito chamado efeito Aharonov-Bohm, um efeito quântico. E isso foi na minha iniciação científica, então era uma continuidade na parte da pós-graduação, mas depois de um ano de fazer teoria quântica de campo, eu percebi que também não era aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu precisava ainda tornar aquilo mais prático. O tema de pesquisa que me foi dado na pós-graduação lá na física era a quantização de sistemas com vínculos, sistemas hamiltonianos com vínculos. Bastante interessante, eu gosto dessa parte, mas era muito teórico. Certo. E eu precisava de alguma coisa mais prática. ¿Esa posgraduación es maestrado y doctorado? Maestrado. ¿Qué posgraduación es? Duração? No, essa pós-graduação que você estava fazendo, era maestrado ou era doutorado? Não, eu terminei a graduação no Rio de Janeiro e fui para o Instituto de Física da USP fazer a pós-graduação, primeiro o mestrado. Certo. E aí fiz um ano, né, com aquela parte, e depois eu percebi então que não gostaria de continuar com aquilo dentro de um doutorado, né, como uma continuidade. Aí conversei com o meu orientador na época da física e falou assim, não, eu entendo, e melhor você fazer aquilo que de fato você queira fazer, porque é o seu futuro que vai estar, na verdade, em jogo. Ele foi bastante compreensivo nessa parte. Também não queria fazer algo na experimentação, na parte experimental em física, e aí então fui para minha outra opção, que eu também sou apaixonado, e por ela então eu acabei tendo a minha formação, que foi na parte da astronomia. Então eu fui para o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP mesmo, e lá eu concluí o meu mestrado e concluí o meu doutorado. Entonces terminó allá en la USP, ¿no? E o tema de doutorado, de que foi? Pronto, no mestrado eu fui o primeiro estudante do professor Nelson Van Lester, numa área que eu vou explicar daqui a pouco, um pouquinho, chamada de astronomia fundamental, astrometria. Na verdade, é uma área que se ocupa em fornecer um sistema de referência celeste, para que todos os campos da astronomia possam, portanto, utilizar. ¿Me pode especificar um pouco o ano dessa... que começou a fazer o mestrado? Pronto. Eu entrei na universidade em 1986, terminei, portanto, minha graduação em 90. Em 91, eu já estava no Instituto de Física da USP fazendo o mestrado, passei todo o ano de 91. Ao findar de 91, eu desisti do curso. Em 1992, eu comecei a fazer o meu mestrado,
foi até 94, 2 anos. De 94 a 98, eu fiz, portanto, o doutorado. E em 98, eu cheguei na UFES como professor. Certo. Você já conhecia a Bahia antes de você começar a trabalhar aqui na UFES? Não, eu lembro que eu na graduação eu recebia os folhetos de pós-graduação de várias universidades do Nordeste. Não conhecia até então o Nordeste, apenas Rio, São Paulo, o que eu conhecia. E eu lembro de um cartaz da Universidade Federal do Ceará, que era uma jangada em um mar azul que se confundia com o céu. Aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, pronto, é para lá que eu vou fazer a minha pós-graduação quando terminar a minha graduação. Mas o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui fazer então a pós-graduação no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, chamado IAG-USP. Bom, agora colocou também a parte de meteorologia também. O meu orientador na época, ele tinha um convênio CAPES-COFECUB com a França. Um acordo bilateral da agência brasileira CAPES com a agência francesa COFECUB. E esse convênio permitia a mobilidade acadêmica de professores e estudantes. E então, no doutorado, eu pude fazer o chamado doutorado sanduíche, onde eu passei 1 ano e meio, portanto, no observatório francês, terminando a minha tese de doutorado. Nesse período que eu passei na França, o meu orientador visitava algumas vezes, e num desses momentos, um dos instrumentos do observatório que eu estava francês iria fechar por falta de recursos. A gente pensa que às vezes a situação da pesquisa, ela assola, de fato ela assola muito mais gravemente o nosso país do que os demais, mas também eles passaram por um problema de contratação de pessoal. E uma equipe particular de um telescópio iria fechar, ia ser deslocada para o Havaí. Eles então olharam o instrumento de menor impacto, vamos assim dizer, no platô, lá do observatório. E então eles deslocaram aquela equipe do astrolábio, que era o instrumento astrométrico da qual a gente trabalhava. Aquele instrumento ficaria fechado. O meu orientador falou, olha, manda esse instrumento para o Brasil, porque nós iremos continuar essas observações lá. Eu já teria um local para colocar ele, que seria, portanto, a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, quando nós retornamos para o Brasil, isso aconteceu em 97 para 98, 98 no início, em abril, eu já defendia o doutorado. Então, ali acho que eu cheguei no início de 97, no finalzinho de 98, e o instrumento, então, viria para a Feira de Santana, e a ideia, portanto, era implementar no Departamento de Física, já tinha esse interesse de implementar no Departamento de Física a área de Astronomia, e com a vinda desse instrumento, seria interessante que tivessem pessoas que pudessem trabalhar com esse instrumento. Então, houve naquele momento lá uma justificativa para abertura de professor visitante na área de astronomia, né, e o posterior concurso. Então, em 97, chegamos, eu e a professora Vera Martim, minha esposa, também professora do Departamento de Física, que também irá contribuir com essas entrevistas para os estudantes do nosso departamento, do nosso curso. E então foi aberto o concurso, né? Ela passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar, e fomos então chamados, então, desde 98, por conta da vinda de um instrumento francês, que trabalhávamos lá durante o nosso sanduíche na França, e nós chegamos, portanto, na Bahia, e estamos desde 98. E praticamente é aqui que toda a minha contribuição para a ciência foi dada, toda a minha vida foi estabelecida
está sendo estabelecida aqui. O meu filho nasceu aqui, então toda a minha vida eu devo a toda essa formação e essa contribuição que a universidade permite que a gente faça para a ciência e para a formação dos nossos estudantes. Muito legal, muito boa história. Você foi para a França, desde São Paulo. Isso foi uma oportunidade, né? Chegar depois aí ao Brasil, à Bahia. É uma oportunidade, E claro que nós poderíamos ter voltado haveria uma possibilidade de fazer uma continuidade, um pós-doutoramento, mas como houve essa perspectiva de 2 empregos com curso, né, não perdemos essa oportunidade, né? Então, e também não me arrependo em nenhum momento de ter ou ficado no Rio de Janeiro, ou ficado em São Paulo, ou ficado em algum outro lugar. Eu encontrei na Universidade Estadual de Feira de Santana o local adequado para eu desenvolver as minhas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Eu estou feliz aqui e contribuindo com a universidade. Legal, sim. Isso passa muito também na parte dos cientistas, não? A vezes os cientistas se namoram, se casam e depois conseguir os 2 empregos, as 2 pessoas conseguirem emprego na mesma cidade, é difícil. Bastante. Então, foi por isso mesmo que nós aproveitamos essa oportunidade. Certo. Uma coisa que queria perguntar a você era algo mais, não perguntar ao começo, mas qual é a sua data de nascimento? Você pode saber? Eu nasci em 20 de março de 1967. Portanto, eu tenho 54 anos. Eu sou do signo de Peixes. Para a gente que acredita na astrologia, não? Eu não acredito. Agora, outra coisa. Você tem algum hobby, alguma coisa que gosta de fazer, além de trabalhar? Gosto sim. Na verdade, eu descobri isso tardiamente. Depois de eu ter passado um tempo aqui já na universidade, eu acabei mudando de área, né? Eu saí da parte da astrometria para a parte da astronomia extragaláctica, e a partir de um convite feito por 2 pesquisadores, que são os líderes do nosso grupo de pesquisa, no Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá, no sul de Minas Gerais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aconteceu em 2005 e 2006, foi esse estágio de pós-doutoramento que nós fizemos lá. E lá eu conheci um pesquisador, hoje já é aposentado, Germano Quast, e ele gostava muito, gosta ainda, né, de subir montanhas, um pouco de escalada. E eu então acompanhei ele uma primeira vez, e aquilo me deixou bastante motivado e contente, né? E aí, então, eu comecei a acompanhar ele várias vezes, e isso acabou virando um hobby. Então, durante o período que eu passei por lá, subimos várias montanhas, alguns picos, né? O maior que eu subi foi o Pico dos Marins, que fica na Serra da Mantiqueira, a mais de 2.000 metros de altitude, salvo engano. É uma jornada para ir, uma jornada para descer, ou seja, você gasta meio período para subir até o cume e meio período para descer. Então a gente chegou muito cedo, já saiu de lá já no finalzinho, no início da noite já. Mas é uma atividade bastante contato com a natureza. E a região do sul de Minas Gerais tem oferece bastante oportunidade. Bom, além disso, eu também gosto da parte de música, né? Incentivamos o nosso filho dando todas as oportunidades e também acompanhando um pouco, então acabei comprando depois guitarra, acabei comprando bateria, então essa parte também ela é importante para até poder extravasar um pouco alguma tensão, né, que acaba ficando de alguma coisa. Então a parte de tocar, né, escutar, tocar música, ela é importante. E fazer atividade física, né, eu faço regularmente atividade física, corrida,
Faço um pouco também de musculação, natação, e também pratico uma coisa que eu gostei por conta de assistir durante um período que eu passei fazendo uma arte marcial também, incentivando o meu filho, que era pequeno, a fazer uma atividade física, então acompanhei ele, acabei gostando e evoluindo, e tomando também gosto por uma arma particular, que é o arco e flecha, né? Então também pratico um pouquinho aqui em casa de tiro ao alvo com arco e flecha também. Muito interessante, muitos hobbies aí. Bien. Los estudiantes tienen alguna pregunta para vocês sobre esos hobbies, también pueden hacerla al profesor, ¿no? Certo. Outra coisa, antes de começar com o seminário que você nos vai dar, queria dar alguma dica, algum conselho aos nossos estudantes? Claro, é papel nosso ter esse contato com os estudantes, servir como um tutor durante a passagem dele, durante a formação da graduação. Com a mesma expectativa que eu esperei quando entrei na graduação, né, e os professores foram bastante presentes em dar esse tipo de orientação para que eu pudesse prosseguir a minha formação acadêmica. Então, é necessário que os estudantes eles vivam a universidade durante esse período. Isso não significa dizer criar raiz na universidade, né? Se envolver com as atividades que o curso oferece, os seminários que o departamento oferece, as perspectivas que o departamento e a universidade oferece, aproveitar toda essa formação que é permitida, quer seja através de uma monitoria, uma determinada disciplina ou do componente curricular, quer seja através de uma iniciação científica, de uma iniciação à parte de extensão, né, extensão universitária, alguma coisa ligada ao ensino. É importante que eles tenham, que eles vivam o que a universidade e o departamento oferecem. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo para fazer a parte da seleção, a entrevista que o pesquisador professor estava no processo de seleção me fez foi que primeiro ele perguntou: você está vindo da onde? Eu falei: do Rio de Janeiro. Isso foi em São Paulo. Na entrevista: você está vindo da onde? Eu falei: do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro gosta de trabalhar muito não, né? Tem muita praia, muito sol. Eu fiquei assim olhando para ele: caramba, se eu estou aqui na região sudeste, né, do lado de São Paulo, já senti esse preconceito. Imagina então, naquele momento, dos outros estados, né? Mas hoje eu vejo isso bastante diferente, né? Hoje pouco importa se você veio de qualquer região do nosso Brasil, tá? Mas o que vai importar, o que vai diferenciar você, estudante, para entrar numa pós-graduação ou no processo seletivo, né, caso aí concurso público para prefeitura ou para estado, na parte da educação básica, é o seu currículo que você construiu ao longo da graduação. É isso que eles vão querer saber, o que você fez ao longo da graduação. Porque hoje, no caso particular da pós-graduação, é o exame do unificado. Então, uma vez que você passou naquelas questões, bom, era o mínimo que ele esperava, que você teve a formação adequada para resolver aqueles problemas e passar. Mas ali eles vão querer saber o que você fez na graduação. Aí é que está o grande diferencial. Então, aproveitem todas as oportunidades que foram oferecidas para vocês, estudantes, desde um simples seminário no departamento, tá, a uma bolsa de iniciação científica ou apresentação de um trabalho em um determinado evento científico. Isso é importante. A construção da sua formação acadêmica na universidade é que vai permitir que vocês continuem de maneira mais acelerada nesse processo aí da pós-graduação. Então a mensagem é essa: aproveitem todas as perspectivas que forem apresentadas para você durante a formação acadêmica que vocês terão aqui no curso de Física, licenciatura ou bacharelado.
Legal, muito bom conselho. Então, não vamos a estender isto mais. Professor, pode começar a fazer o seu seminário. Agora eu passo então a apresentar um pouco do que eu faço na universidade para que vocês, estudantes, possam conhecer o professor Paulo César da Rocha Pope. Então, eu vou falar um pouco da parte do ensino, tá? Da parte da pesquisa e da parte da extensão. E vou falar um pouquinho também da minha contribuição administrativa que eu dei à universidade, particularmente ao departamento. Bom, o nome da professora Vera está aqui, como eu havia dito, ela é minha esposa, ela tem a mesma formação que eu tenho, viemos do mesmo instituto, lá do mesmo departamento de astronomia, da mesma área de formação, astronomia fundamental, e depois fizemos junto também a parte da pós-graduação, do pós-doutorado no Laboratório Nacional de Astrofísica, tratando particularmente com esses objetos que são chamadas galáxias peculiares. A professora Vera irá falar um pouco mais, quando ela for ser entrevistada, na parte da extensão do observatório. Hoje ela está como diretora e ela vai então explorar, para não ficar tão extenso, esse seminário. Okay? Então, um pouco de ensino, um pouco de pesquisa e um pouco de extensão. Okay? Bom, como eu havia dito, a minha formação foi de licenciado em Física na Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com efeito quântico, que foi apresentado à comunidade científica em 1959, por dois físicos, Aharonov e aqui Aharonov e David Bohm, chamado de efeito Aharonov-Bohm. Esse efeito já havia sido descoberto um pouco antes, na literatura, ele é mais conhecido com o efeito Aharonov-Bohm. Aqui tem um exemplinho bem simples dele, do que eu trabalhava ainda na licenciatura, não faço mais nada disso, né? Guardo apenas a memória da formação nessa parte. Então, imagina que existe um canhão de elétrons, tá? E ele dispara essas partículas, e aqui você tem confinado num solenoide infinito. Bom, a geometria pode ser modificada também por um toroide, por exemplo, mas a ideia é confinar o campo magnético nesse solenoide infinito. Tá? Bom, essas partículas irão se recombinar posteriormente, e depois você tem um padrão de interferência que você então passa a analisar. Bom, como o campo magnético está confinado, você não espere que nenhuma ação do campo tenha alguma influência nessas partículas, mas curiosamente essas partículas sentem a presença, mesmo o campo estando confinado nesse solenoide infinito. O que está por trás, portanto, é o significado físico que você pode dar para os potenciais vetor e escalar que aparecem nas equações. Várias discussões podem ser feitas a partir dessa representação, que está aqui a descrição física, desde as integrais de trajetória de Feynman até a fase de Berry, e mais outras coisas podem ser ditas. Então, toda a minha parte da iniciação científica foi feita relacionado com esse efeito quântico. Isso me permitiu, portanto, ir para o Instituto de Física lá na USP, trabalhar com a parte da teoria quântica de campo, ainda que não nada a ver mais com esse efeito, mas relacionado com a quantização de sistemas hamiltonianos com vínculos. Depois de um ano, eu acabei então mudando para a parte da astronomia. Então eu chego na astronomia em 92, então terminei minha graduação em 90, de 86 a 90, 91, onde não é 91, foi um ano que eu passei fazendo esse mestrado no Instituto de Física da USP, mas não continuei. E então, em 92, eu entro na pós-graduação da astronomia, de 92 a 94, de 94 a 98, que é justamente o ano que eu começo na UFES. Bom, em 98, no IAG, eu trabalhei com uma área particular chamada de astrometria, astronomia fundamental, né? O problema era o sistema fundamental de referência. Bom, aqui também tem uma simples realização, na verdade é construir um sistema de referência adequado
para que as posições dos objetos astronômicos possam ser referenciados. Então, você precisa estabelecer um sistema mais inercial possível, embora a relatividade não coloque essa possibilidade, devido à presença dos corpos, dos efeitos gravitacionais associados, mas particularmente nós podemos materializar em objetos muito distantes, longínquos, que são os quasares, e percebe-se que o movimento rotacional desses objetos pelas distâncias envolvidas são praticamente zero. Então é um sistema de referência quase inercial. E a partir dele, então, que nós começamos a referenciar, utilizar essas referências. No caso particular do meu mestrado, era o Sol. Então, utilizava o Sol, as observações do Sol e as soluções envolvidas para melhorar o então sistema de referência na época, que era o FK5, que foi construído em Heidelberg, na Alemanha, a partir de uma compilação de várias estrelas brilhantes da nossa galáxia. Aqui nós temos o ICRS, que é o International Celestial Reference System, que toma o baricentro do nosso sistema solar. Então, ele passa a ficar representado dentro dessa origem, e a gente, então, tenta corrigir os outros sistemas em função desse ICRS. Tá? É muito parecido com o sistema de coordenadas equatoriais, que nós utilizamos, por exemplo, para caracterizar a posição de um objeto, uma estrela, uma galáxia, por exemplo, a ascensão reta e a declinação. Vocês estudantes terão contato com isso na formação de vocês na disciplina de introdução à astronomia, tá? E eles estão relacionados a uma época padrão, tá? Nesse caso aqui é J2000. Então, toda essa parte da astronomia fundamental tenta materializar um sistema de referência para que as posições dos planetas, as posições dos respectivos satélites naturais, das estrelas, das galáxias, ou seja, dos objetos astronômicos, possam ser, então, estudados. Tá? Bom, como eu havia dito, né, durante o período de doutorado lá no IAG, nos últimos 2 anos eu pude realizar um doutorado sanduíche, que foi no Observatório de Côte d'Azur, no CRH, no Centro de Estudo, né, de Pesquisa Geodinâmica e Astronomia. Então, passei os últimos 2 anos de doutorado, voltei para o Brasil para defender, para aumentar, portanto, o número de defesas de doutorado no país. Poderia defender lá? Poderia, mas a ideia era retornar e defender no Brasil. Então, você passa um período fora e retorna para defender no Brasil. E um pós-doutorado que eu acabei fazendo, que eu migrei dessa área de astronomia fundamental para a parte, ou migramos, né, a professora Vera também, para a parte da astronomia extragaláctica, trabalhando particularmente com galáxia peculiar, lá no Laboratório Nacional de Astrofísica, que é uma unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Trabalhamos com os pesquisadores Max Pound Abans e a Mariângela de Oliveira Abans. Então, esses dois são os líderes desses projetos de pesquisa que nós realizamos. Então, um pouco da minha graduação, eu sou licenciado em Física, isso não impediu, tá, que eu fizesse pós-graduação, tá, quer seja na Física, se eu continuasse, quer seja na Astronomia, como estou até hoje. Okay? Mas é claro que eu tive que complementar, porque na licenciatura, algumas disciplinas que são fundamentais para que a parte da pesquisa seja desenvolvida, ela é fundamental. Ela é oferecida aos estudantes, tá? Como a mecânica quântica, como eletromagnetismo 2, estudantes fazem A1, várias FISMAT, mecânica 2, física e estatística. Essas disciplinas são fundamentais para, dependendo da área que você escolha, você então continuar a parte da pesquisa. Então, isso não foi um empecilho. Tá? Eu acabei complementando fora da Rural, por conta dos meus orientadores, na época, orientador e co-orientador, estarem ainda lá fazendo as disciplinas do doutorado no CBPF. Eu acabei, então, aproveitando essa parte, e isso foi fundamental para que eu pudesse
continuar, mas o título de licenciado, tá, não foi esse empecilho, porque eles viram lá no meu histórico o elenco de disciplinas que me permitia dar continuidade da parte da pesquisa acadêmica. Okay? Bom, pouco do ensino, né? Eu trabalhei durante o começo, né, que eu cheguei no departamento, com os cursos de engenharia civil, engenharia de alimentos, trabalhei bastante com engenharia de alimentos, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais com a parte da física, nessas disciplinas que estão aí, física moderna, a física matemática, mecânica analítica e a parte da relatividade. São essas disciplinas que ao longo dos últimos 10 anos ou 15 anos eu tenho trabalhado de maneira mais intensa. Então esse semestre mesmo estou com a disciplina de física moderna, semestre retrasado, passado, eu trabalhava com a parte da mecânica analítica, e semestres mais anteriores eu fiquei com a parte de matemática e também uma vez apenas lecionando a parte da relatividade. Okay? Além da graduação, nós temos um mestrado profissional, ou seja, voltado para os professores, é diferente, portanto, da parte do mestrado acadêmico, tá? Esse é voltado para os professores que estão em exercício em sala de aula de educação básica. Também sou professor, portanto, desse mestrado, que envolve professor de educação básica, também do ensino superior e profissionais de centros e museus de ciências. São esse público, particularmente, que nós atendemos dentro desse programa. E estamos hoje na 8ª turma, né? 8ª turma já do nosso programa que iniciou-se em 2003. Okay? E no mestrado eu trabalho mais com a parte da história, da astronomia, e também com a parte da introdução da astronomia, os conceitos iniciais para que eles possam ter esse embasamento e dar continuidade na educação básica, falando sobre essa ciência, a astronomia. Okay? Bom, na extensão universitária, eu tenho um programa, eu não tenho um projeto cadastrado aqui, a minha contribuição é mais a formação dos estudantes. Na extensão universitária, nós temos um projeto que foi implementado em 2009, que é um programa interdisciplinar de popularização científica, tá? A produção da ciência, que acontece, portanto, no Observatório Astronômico Antares. E durante o meu período que eu passei no observatório, pudemos então implementamos então um museu Antares de Ciência e Tecnologia, que foi em 2007, que nós implementamos um museu no Observatório Antares, que tem uma contribuição bastante grande. A professora Vera, hoje atual diretora, irá então explanar para vocês o que vem a ser o museu e qual a importância dele para o departamento, para a universidade, para a cidade de Feira de Santana, e, na verdade, para todo o estado da Bahia e demais regiões também, já que nós temos bastante visitação, bastante contato com outras universidades e outros grupos também relacionados com a parte da divulgação e popularização científica. E aqui tem uma pequena imagem, né, da educação Fundamental 1, nesse caso aqui, né? Então recebemos desde Fundamental 1, Fundamental 2 e a parte mesmo do ensino médio, visitando o observatório e contribuindo, portanto, para que eles possam despertar essa vocação científica e outros interesses que ele tenha relacionado à ciência. Tá? Parte do projeto, né, que se chama Eras e Épocas, tá? E o objetivo é contar, na verdade, a história, várias épocas e época do nosso planeta. Então aqui vocês podem ver que existe nesse muro que está aqui pintado, aqui é uma representação desde da teoria, né, do que nós temos hoje, desde o Big Bang, tá, até os dias de hoje. Então a ideia é que nós passamos por vários projetos, né, logo depois
desse projeto, que infelizmente não foi materializado por falta de recurso, mas foi representado no muro do observatório, na parte interna. Logo depois desse, nós temos os dinossauros e pterossauros do Brasil, mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Logo depois do dinossauro e pterossauro do Brasil, nós entramos na era dos mamíferos, a aurora da humanidade, então já temos a presença do ser humano. Demos o outro salto, chegamos nas pirâmides, as principais pirâmides do Egito, do platô de Gizé, para caracterizar uma civilização, escolhemos, portanto, a civilização egípcia. Chegamos, portanto, ali depois desse projeto, na construção megalítica de Stonehenge, ali na Idade do Bronze, mais ou menos, 2500 a.C. Entramos na era cristã com as contribuições dos filósofos gregos para a ciência, particularmente para a parte da astronomia. Entramos na era das observações com as lunetas e telescópios, e terminamos com a chegada do ser humano à Lua, a conquista do espaço e a lunizagem no nosso satélite natural. Então, os visitantes das escolas, eles podem passear um pouco, né, por todas essas exposições que estão lá, contribuindo, portanto, com o conhecimento para eles. Mas essa parte a professora Vera irá tratar um pouco na apresentação dela, ok? Então, o observatório é de 71. Em 2007, então, durante a gestão que eu passei por lá, nós conseguimos implementar o Museu Antares, que tem essa contribuição social, né, para a universidade e para a Feira de Santana e região. Okay? Bom, um pouco da pesquisa, então. Eu trabalho a minha formação foi na área de astronomia fundamental, mas hoje eu trabalho com a parte de astronomia extragaláctica, particularmente com um tipo de galáxia particular chamada de peculiar. E isso veio, portanto, de um pós-doutoramento que foi realizado no Laboratório Nacional de Astrofísica. Okay? Vou falar um pouco mais dessa parte, então, nos próximos slides. A contribuição administrativa que eu pude, né, dar até o presente momento no departamento, né, fui coordenador do colegiado do curso de Física durante o ano de 2000 e 2002, junto com o professor Álvaro, que foi o vice-coordenador. Foi por 2 vezes coordenador de iniciação científica da universidade em gestões anteriores de reitoria. Fui diretor do observatório por quase 10 anos, tá? Da onde nós implantamos, então, o museu e deixamos outras portas abertas que estão sendo materializadas agora. A senhora Vera irá falar dessa parte. Fui vice-coordenador do mestrado. Na verdade, eu sou atual vice-coordenador do mestrado em astronomia. E na parte externa, eu também eu contribuo dentro da comissão de programa. Sou vice-coordenador do programa que seleciona os projetos de pesquisas que serão executados nos telescópios do Observatório do Pico dos Dias. Tá? Então, essa é a minha pequena contribuição administrativa que eu dei ao departamento e à própria universidade. Bom, toda essa parte de pesquisa envolve colaborações, né, além da parte interna. Nós temos o Laboratório Nacional de Astrofísica, ou seja, foi ali que nós começamos a trabalhar com essa parte das galáxias. Isso envolve um grupo também da Universidade do Vale do Paraíba, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, lá da Univap. 2 estudantes que foram alunos meus de iniciação científica, um deles, uma estudante está hoje terminando doutorado na Universidade de La Serena, no Chile, e o outro já é astrônomo residente, suporte aos telescópios no laboratório de Las Campanas, também no Chile. Tá? Então, vários outros estudantes, né, também estão espalhados pelo Brasil e mundo afora. Né? Esses 2 eu mantenho ainda colaborações, a estudante Síria no doutorado e Paulo Jackson já como astrônomo no laboratório de Las Campanas. Uma outra estudante de ensino médio, que hoje está fazendo doutorado na Universidade de McGill. Também nós temos uma colaboração, também foi uma estudante de ensino médio, está hoje no Canadá, na Universidade de McGill.
E também temos um colaborador na Itália, que também faz parte desse grupo de pesquisa, particularmente nessa parte aí da galáxia, de galáxia. Okay? Bom, no que tange as orientações dos estudantes, né, então vocês são convidados a ingressar em projetos de pesquisas que são coordenados pelos professores. Existe uma variedade de possibilidades para que vocês possam se engajar, seja na física aplicada, tá, em teoria, na parte de experimental, ou seja, vocês devem se engajar em projetos que são oferecidos para vocês. Então, por conta desse envolvimento bem antigo, né, nós temos aqui essa estudante do ensino médio, que hoje está no Canadá. Nós trabalhamos, então, há muito tempo já com iniciação científica júnior, né, isso já remonta desde os anos 2000, e hoje eu tenho 4 estudantes, todos ex-bolsistas do CNPq, um de Feira de Santana, 2 da Cidade de Valente e 1 de Santa Bárbara. No departamento de física, né, nós temos 6 estudantes, ao total, licenciatura ou bacharelado, trabalhando nessa parte específica, nessa área de astronomia, né. Bom, na extensão, eu tenho particularmente 2 estudantes das 10 bolsas que estão vinculadas àquele projeto que eu havia dito de popularização científica que eu coordeno. Né? Então, vários professores estão e a equipe também do observatório está orientando, então, ao total são 10 bolsistas, temos 10 bolsas a oferecer para os estudantes na parte de extensão, já cativas do observatório, vamos assim dizer, da qual tenho 2 estudantes especificamente orientando. Tá? E na parte do mestrado em astronomia, geralmente eu fico com 1 ou 2 estudantes por edital de seleção. Os meus 2 últimos terminaram da turma, 7ª turma, defenderam dia 31, ontem. Os 2 defenderam, então vou receber provavelmente um estudante da 8ª turma, que ingressou agora, e o total já foram 9 mestres que eu pude, então, contribuir com uma formação pós-graduada na astronomia para a educação básica. Bom, também dei uma contribuição no mestrado que hoje já não tem mais, que funcionava interdepartamental, mestrado em computação aplicada, e ali eu também pude contribuir com a formação de 3 mestres. Okay? Então essa é um pouco da minha parte de contribuição à formação dos estudantes, que seja na educação básica, na graduação e também na parte da pós-graduação. Bom, todos esses projetos aí tiveram começo, né? Então, em 2003, nós fizemos uma proposta para uma fundação que não mais atua no Brasil ou na América do Sul, que é uma fundação americana, de apoio à cultura e promoção social, educação e promoção social, e lá nós conseguimos um valor da ordem de quase R$250 mil para trabalhar com ensino e difusão de astronomia. Esse projeto, então, que acabou culminando a formação de professores, que acabou culminando com a especialização, e aí daí levou, portanto, como um embrião para a formação do mestrado profissional em astronomia que nós temos hoje. Naquele mesmo ano, nós conseguimos também outro projeto, 2 outros projetos do CNPq, Escolas da Ciência, e a parte de ensino de ciência através da astronomia com recurso didático. Então, esses 2 projetos em 2003 foram os projetos que começaram toda essa construção que hoje nós podemos realizar na universidade. De 2003 até hoje, nós conseguimos em projetos das agências de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, Vitae, FAPESB, outras fundações de amparo fazendo projetos colaborativos e a própria universidade, mais de R$1,5 milhão de reais em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, uma infraestrutura que foi montada que permite, portanto, que a gente realize essa parte de astronomia no departamento da universidade. Falo um pouco disso mais para frente. Bom, só para que vocês possam entender, né, vocês são convidados, vocês, na verdade, têm essa disciplina chamada FIS 168, que é uma nova oferta curricular,
chamada Introdução à Astronomia. Ela veio a substituir uma disciplina de 90 horas, que era FIS 400, Introdução à Astronomia e Astrofísica. Então, já estou ministrando essa disciplina nesse semestre, e lá a gente trata um pouco do que é astronomia, de maneira muito simples representada aqui. Então, nós temos a chamada astronomia clássica, né, da onde eu comecei a minha formação, astronomia fundamental, astrometria. Podemos também colocar a mecânica celeste dentro desse contexto da astronomia clássica, tá? E tem a parte da astrofísica. Enquanto aqui nós estamos interessados mais na direção com que a gente recebe a informação do espectro eletromagnético, vamos dizer assim, na parte da astrofísica nós estamos mais interessados na quantidade do tipo, no tipo e na quantidade de radiação eletromagnética que chega aos nossos detectores. E a partir dessa quantidade, desse tipo particular de radiação, nós podemos fazer uma astrofísica de estrelas, da própria galáxia, de outras galáxias, ou de uma maneira mais geral da parte da cosmologia. A astronomia também, como se uma ciência interdisciplinar, ela também conversa não apenas com a física, mas com a biologia, com a astroquímica e com a astrogeologia. Tá? Então, de maneira muito breve, nós podemos elencar essas portas que a astronomia consegue abrir para estudar determinados objetos particulares. Tá? Bom, eu vou tratar um pouco da astronomia galáctica, outros professores irão dar suas contribuições com algumas outras áreas do conhecimento, outras áreas da astronomia que estão presentes aqui. Particularmente, eu trabalho no campo da radiação visível, do espectro eletromagnético, com duas técnicas, a fotometria, né, a contagem de fóton, e a parte da espectroscopia. São nessas áreas, então, que eu realizo as minhas atividades de pesquisa, dentro das colaborações e também com os estudantes de iniciação científica, desde a educação básica até também a parte da pós-graduação, que também estou envolvendo eles dentro desse contexto. Tá? Bom, embora tenha sido bastante breve aqui, mas vocês fiquem à vontade, assim que vocês verem esse material, para explorar um pouco, conversar um pouco do que possa ser essas outras áreas, além dos professores que estão aqui também queiram contribuir. Tá? O professor Aldo mesmo trabalha com essa parte de estelar, dentro de outros campos que ele também pode dar essa contribuição para explicitar melhor o que vem a ser. Tá? Bom, de maneira bastante simplificada, tá? À medida que os telescópios começaram a ter resolução suficiente para explorar o nosso universo, eles começaram a observar coisas que eles não tinham muito uma ideia clara do que eram. Isso foi conhecido na história como nebulosas, tá? Uma coisa está representada aqui, mas eles não tinham uma ideia, ou seja, não se caracterizava com aqueles pontinhos que eles já conheciam, que eram as estrelas. Era uma coisa que tinha um aspecto diferenciado, um aspecto nebuloso, assim, uma definição própria. Esse personagem que está aqui foi o astrônomo americano Ed Powell Hubble, que dentro de várias outras astrônomos anteriores, sobretudo astrônomas e astrônomos, né, sobretudo a Henrietta Leavitt, e permitiu estabelecer uma relação muito importante de algumas estrelas que eles observaram, que Hubble observou na galáxia de Andrômeda particular. Estou falando das Cefeidas, que tem uma variabilidade muito bem conhecida, que me permite, então, fazer uma relação muito clara e objetiva do período com a luminosidade. Isso me permite, portanto, calcular distância. A grande dificuldade que se tinha no início dos anos do século XX era saber se esse objeto que eles estavam observando, essas nebulosas, fazia parte ou não da nossa galáxia. Isso implicava na determinação das distâncias. Hubble, então, consegue resolver esse problema e mostra, portanto, que as distâncias estão além daquela previamente calculada da dimensão da nossa galáxia. Isso, então, inaugura essa área da astronomia extragaláctica, porque eles estão observando coisas que estão, de fato, fora da nossa galáxia. Aqui está a foto dele, tá, com a galáxia de Andrômeda, e ele mostrando, né, o que ele observou, as estrelas Cefeidas, para poder dirimir completamente essa dificuldade se esses objetos estavam ou não. Isso foi um grande debate que teve na ciência, né, entre Shapley e Kurtz,
se esses objetos faziam parte ou não da nossa galáxia. Não teve nenhum vencedor naquele debate, porque faltava justamente a determinação das distâncias, e Hubble então resolve isso e inaugura, vamos assim dizer, a astronomia extragaláctica. Então, a princípio, eu não estou interessado em trabalhar com a nossa galáxia, mas sim com outras galáxias. Que tipo de outras galáxias? Bom, Hubble também, com seu telescópio no Monte Wilson de 2,5 metros de diâmetro, ele começa então a observar vários objetos e faz uma classificação de um trabalho original dele, mostrando que as galáxias podem ter esses aspectos elípticos, né? Lembrando aqui que essa daqui é um círculo, lembrando que um círculo é um caso particular da elipse de excentricidade zero, e essas galáxias, então, elas têm esse achatamento, até um máximo de achatamento, que foi chamado, então, de uma elíptica de número 7, de maneira bastante simplificada, ok? Outras galáxias apresentam morfologias completamente diferentes, né? Apresentam braços e foram colocadas, portanto, dentro de um outro ramo, e, curiosamente, algumas que têm esses braços, os braços não saem diretamente do centro, mas sim de uma barra. Então, elas foram definidas como galáxias espirais normais e galáxias barradas. Tá? E uma classe particular fica aqui entre as elípticas e as espirais, são chamadas de lenticulares. Isso aqui não representa um diagrama de evolução, ou seja, a galáxia sai redondinha e vira alguma coisa dessa. Não, aqui é apenas um diagrama esquematizando o que pode ter de objetos interessantes a serem estudados no universo. Bom, mas isso não parava aí, tá? Existem objetos muito mais curiosos do que esses que estão presentes aqui. E eu mostro, portanto, alguns deles, tá? Das quais nós trabalhamos, né? Parece alguma coisa que está, algum inseto, alguma coisa que está voando, alguma coisa desse tipo. São esses objetos que são chamados de peculiares, porque eles apresentam algumas peculiaridades que não são observadas diretamente nessas galáxias que foram, portanto, catalogadas a partir da década de 20 por Hubble. Okay? Bom, todos esses objetos, então, curiosos, começaram a ser estudados por Halton Arp. Ele, portanto, que apresenta, além daqueles objetos classificados por Hubble, as chamadas galáxias peculiares. Vocês percebem que são objetos que apresentam configurações bem distintas, né, pelos processos que estão envolvidos. Então, as interações gravitacionais são as grandes responsáveis para formar essas peculiaridades nesses objetos, que podem ser anéis, podem ser discos, podem ser pontes, filamentos, caudas, detritos, núcleos deslocados. Então, a fusão, a colisão e o efeito de maré, ou seja, a parte da força gravitacional, são as responsáveis para que tenhamos essas morfologias diferentes daquele diagrama previamente mostrado e construído por Hubble. A Arp, no Monte Wilson, também, onde Hubble, utilizando as suas observações, detectou, conseguiu mensurar a distância desses objetos nebulosos, montou toda essa observação que culminou naquele diagrama. Ele também utilizou os telescópios de 60 centímetros e também o telescópio de 2,5 metros, para também observar esses objetos dentro de outras observações de outros astrônomos. Ele pôde, então, compilar tudo isso, tá? E mostrar que existem objetos bem mais curiosos do que aqueles que Hubble havia mostrado. Tá? Então, todos esses objetos que estão presentes aqui, tá? Com essas morfologias que a gente não consegue definir, isso aqui não é uma coisa elíptica, isso aqui não é uma coisa lenticular, isso daqui não é uma coisa bem definida espiral. Tá? Embora, tá, peculiaridades também possam ser observadas nessas galáxias previamente estudadas e catalogadas por Hubble, as espirais, as nebulosas espirais. Então você percebe que são objetos diferentes, e são exatamente esses objetos diferentes que nós então estamos interessados em compreender. São objetos que não são tão estudados, tá? Então existe ali um nicho muito grande, tá, de exploração científica, quer seja na fotometria e na parte da
astrometria, da espectroscopia, dentro desse grupo de pesquisa que eu havia, dessa rede de colaboração que eu havia mencionado anteriormente, tá? Bom, ARP, então, começa a catalogar esses objetos, então ele começa a perceber que ele poderia criar divisões, criar classes, né, a partir das observações, algumas se aproximando, outras se diferenciando. Então seria mais ou menos uma classificação de que Hubble fez, mas agora particularmente para esses tipos de objeto, tá? Todos esses objetos eles foram compilados em 2 catálogos, primeiro para o hemisfério norte, tá, em 66, e segundo em 87, com galáxias para o hemisfério sul, tá? Então nós estamos, na verdade, observando objetos pela nossa latitude geográfica aqui em Feira de Santana. Nós conseguimos também ter uma cobertura razoável do hemisfério norte. Então já conseguimos observar mais 43 graus de declinação aqui no observatório, um objeto particular. Então nós conseguimos também avançar nos catálogos que foi produzido por ARP para o hemisfério norte, além daqueles que são próprios aqui do nosso hemisfério. Todos esses catálogos estão disponíveis nesse site da NASA, que é o Extragalactic Database, tá? Eles estão perfeitamente, vocês podem acessar e ver as coordenadas, ver algumas informações previamente já publicadas e estabelecidas para esses objetos. Bom, nós temos mais interesse pela nossa posição geográfica relacionada ao hemisfério sul, aos catálogos, aos objetos que estão no hemisfério sul. Então, esse daqui é a publicação de 87, né, das galáxias por hemisfério norte, hemisfério sul. Existem aqui várias classificações, né, que foram feitas, né, são 25 classificações. No presente momento, nós estamos atacando as classificações de objetos de número 7, que são as galáxias que apresentam jatos, e a de número 15, que são galáxias que apresentam caudas e looping de matéria. Embora outros objetos também tenhamos observado durante um projeto que foi realizado nesse laboratório. Então aqui eu apresento para vocês o maior laboratório de astronomia que nós temos em solo, que é chamado Laboratório Nacional de Astrofísica, e o laboratório fica em Brasópolis, e o observatório fica em Brasópolis, e o escritório, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, ele fica numa cidade vizinha em Itajubá. Okay? Então esse daqui é o telescópio maior que nós temos, de 1,60 m, tá? 2 telescópios menores estão colocados aqui, de 60 centímetros. Aqui temos o IAG, e aqui nós temos o ZEISS. Temos aqui um telescópio menor de 40 centímetros. Tá? E aqui é um complexo, é um telescópio é um conjunto de 5 telescópios refletores russo para monitorar detritos espaciais. Então nós utilizamos essa infraestrutura para explorar esses objetos. Esse é o principal telescópio de 1,60 m que nós utilizamos. Tá? Esse aqui são os estudantes do curso de Física, licenciatura e bacharelado que estão envolvidos com nossos projetos de iniciação científica. Tem um 6º que não está aqui, e um 5º e um 6º que não estão presentes aqui. Mas esse aqui foi um período que nós passamos lá, antes da pandemia, mostrando para ele o que vem a ser a observação nessa vida de astrônomo. Então eles fazem a parte da ciência aqui, mas é importante também que eles conheçam da onde esses dados são feitos, são obtidos e como eles são obtidos. Então eles fizeram, nós levamos na verdade os estudantes para que eles possam conhecer uma realidade, um observatório científico, com mais estrutura do que o que nós temos aqui. Então, todas essas observações elas podem ser feitas de modo presencial, como foi feito nessa imagem que está aqui, ou de modo remoto, como nós temos feito, nós estamos fazendo. Mês passado eu fiz outras observações de modo remoto. O que significa isso? A gente acessa, portanto, os computadores que gerenciam esses telescópios. Dá para perceber aqui que está aqui a cúpula, ela está aberta, e aqui, bom, tem toda uma facilidade, né, que permite que a gente veja se o telescópio está sendo apontado direto, se a cúpula
está perfeitamente aberta na direção do telescópio. Então, nós conseguimos fazer toda a parte remota. Na próxima semana e nos próximos meses, né, esses estudantes que estão aqui, eles conseguiram, alguns deles, né, que nós enviamos projetos, eles conseguiram, então, tempos de telescópio. Então, ele já tem o seu próprio projeto de pesquisa com tempo de telescópio dele. Tá? Eles não estão mais pendurados, vamos assim dizer, em projetos que eu faço. Então, nós já começamos a colocar eles no circuito. Então, iremos realizar de maneira remota as observações envolvendo as galáxias com jato e as galáxias que apresentam caudas ou loopings de matéria. Então, já são projetos de pesquisa com o nome deles já. Então, já estão já nessa fase de já propor, claro, com a nossa orientação, mas de propor já projeto de pesquisa. Isso vai ser fundamental, porque quando eles chegarem na pós-graduação, eles já vão ter um conhecimento muito bom de redução desses dados, quer seja fotométrico ou espectroscópico, já vão ter conhecido o OPD, o observatório, e já terão também projetos próprios no próprio nome dele. Isso vai ser, portanto, esse diferencial que eu havia colocado para vocês, de aproveitarem o máximo que for oportunizado para vocês na graduação, para que esse processo na pós-graduação seja bastante rápido e vocês sejam rapidamente absorvidos pela construção do conhecimento que vocês fizeram ao longo da graduação. Tá? Na parte da fotometria, é uma técnica, né, que o objetivo é medir o fluxo, né, do objeto. Isso daqui é uma das noites que nós observamos, o céu estava dessa qualidade, tá, que dá para ver a Via Láctea, tá, o caminho de Leite, a nossa galáxia, né, com várias estrelas de campo. Aqui está o telescópio principal aberto. Isso aqui é uma All Sky, que permite que a gente fique monitorando a qualidade do céu também. Então, esse foi um dos dias que nós conseguimos também pegar essas imagens boa, tá? Isso aqui foi em 9/8/2021. Como eu havia dito, recentemente nós fizemos observações lá, tá? Isso daqui já é um resultado, tá? Que fizemos toda a parte de fotometria quanto a parte de espectroscopia. Então, a imagem de campo, tá? Que nós conseguimos fazer com esse telescópio, e aí fizemos toda a fotometria e a espectroscopia desses objetos. Ou seja, estudar, medir a intensidade de luz dessas galáxias de campo. Isso aqui é um aglomerado pobre de galáxias. E também a parte da técnica da espectroscopia, né, onde então nós conseguimos explorar dentro do visível, portanto, uma coisa que vocês já viram ou irão aprender para aqueles estudantes que estão ainda no começo do curso, né, das transições do átomo, do átomo de hidrogênio na banda do visível, né, transição Balmer. Tá? Então aqui nós temos as principais linhas, né, H-alfa, a primeira transição, a segunda transição, ou seja, no visível, essas são as transições, além de outras linhas proibidas, né, de nitrogênio e enxofre, e isso permite, portanto, que a gente faça toda uma astrofísica e conheça várias propriedades desses objetos, ok? Bom, para terminar, então, toda essa parte também é feita aqui, né, com aquele montante de recursos que nós havíamos apresentado anteriormente, né, nós estamos na fase de procurar um local adequado, né, para instalar os telescópios que nós temos aqui no observatório oriundo de projeto de pesquisa. Um dos últimos projetos que nós conseguimos foi, portanto, para adquirir uma cúpula automatizada da Ash Dome, para que a gente possa, então, acomodar o telescópio maior que nós temos, que é de 50,8 centímetros, que é o CDK-20, e além dos telescópios de pequeno porte, que é o 10 centímetros, 25 centímetros, metade desse, portanto, da MID. Né? Todos esses projetos aqui estão certificados na universidade, né, chamado no grupo de pesquisa lá do diretório do grupo de pesquisa do CNPq, chamado de AstroPet, ou AstroPT, astronomia com pequeno telescópio, e esses projetos maiores que a gente desenvolve no APD, que é o chamado grupo de pesquisa em galáxias peculiares. Então, são esses projetos que nossos estudantes estão envolvidos, e são esse projeto, dentre os vários outros que vocês irão conhecer, que vocês podem se engajar para começar a ter uma formação mais específica em uma área particular da ciência. Pronto, Aldo, aqui então de maneira, espero que tenha sido breve o suficiente para que os estudantes possam ter conhecido um pouco do que nós realizamos aqui no nosso
departamento dentro da área de astronomia e particularmente da astronomia extragaláctica com galáxias peculiares. Sí, muito obrigado, Paulo. Realmente a veces fica difícil resumir en poco tiempo todo lo que a gente consigue falar. ¿No? O sea, a gente tiene muchas cosas para informar y no dá o tempo para resumir todo. Pois Así é. que muito obrigado. Perfeito. Vamos a terminar aquí y vamos a dejar que nuestros estudiantes puedan comentar tanto en los videos de YouTube como también enviando email directamente al profesor en caso de que tengan cualquier dudas. ¿Ya? Perfeito. O meu e-mail, faltou dizer aí, mas é paulopop, tudo junto, @ufs.br. Fiquem à vontade para perguntar, curiosidade que vocês tenham, mais informações. Nós estamos aqui justamente para contribuir com a formação de vocês nessa ciência que vocês escolheram, quer seja física ou a parte da astronomia. Legal. Então, com esto encerramos nossa primeira entrevista. Esperamos que vocês assistam as outras que vamos fazer durante o semestre. Tchau, tchau. Tchau, abraço a todos, felicidade.